essa psicoeducação, ela funciona só de maneira individual ou ela pode funcionar em grupo também? Ela funciona tanto individual, quanto em grupo, quanto em formações. A psicoeducação, ela é uma ferramenta ótima. Na verdade, ela é o espaço onde a gente vai trazer de maneira psicoeducativa alguns assuntos, principalmente voltados à cognição. Mas existem várias psicoeducações. Tem para pais, tem para sobre o que é um TDAH, o que é um autismo, o que é como o cérebro funciona, né? Não sei se você vai se lembrar, eu não sei se foi da sua turma, mas eu dava aula na faculdade de bases neurais da cognição e do comportamento, e depois eu dei aula sobre processos neuroanatomofisiológicos. Os meus alunos saíram correndo de primeira, ninguém. Ou então, bases da neuroaprendizagem. O pessoal já ficava confuso no título da aula. Então, a primeira coisa que eu fazia, e aí lá, capítulo 1, embriologia. A primeira coisa que eu fazia era psicoeducá-los. Então, o que é isso que vocês vão estudar? O que é bases neurais da cognição e comportamento? O que é um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade? O que é uma ansiedade, né? O que é um humor deprimido? O que é raiva, alegria, nojo? O que é isso? Então, por exemplo, se alguém me fala assim, ah, Marina, o que é nojo? Eu falo, ah, nojo é nojo. Tá, mas o que é nojo? É difícil, né? A gente Sim. pensar o conceitar aquilo. Eu sei que eu sinto. Eu sei que quando alguém chega com uma coisa na minha boca, eu vou fazer. Ou então, quando eu vivo uma situação desagradável, eu vou ter aversão. Mas o que é isso? E como Então, explicar para outras pessoas, né? isso mesmo. Então, como explicar, como entender e como reconhecer isso que acontece comigo, mas às vezes eu fico confuso. Então, isso que eu senti foi nojo, foi medo? Isso que eu tô sentindo é ansiedade, mas ansiedade do quê? Isso foi desatenção? E por que ela aconteceu? Isso foi algo relacionado à minha memória? Por que isso aconteceu? E o mais importante, eu entender o meu pensamento, eu entender também o meu comportamento. O que eu faço, então, de comportamento para melhorar as situações que eu me sinto ansiosa? O que eu faço, então, de comportamento para não fazer com que eu esqueça a minha chave na porta? Então, qual pensamento isso me gatilha e qual comportamento esperado para eu lidar com essa questão da minha cognição. Hum. Mas é tudo muito rápido. Então, por exemplo, aí essa pessoa que esqueceu a chave na porta, quando ela chega lá embaixo e ela vê o que esqueceu a chave, ela já pensa, nossa, de novo, só poderia ser eu. Tudo acontece comigo. E aí já vem ansiedade, aí já vem um monte de coisa. Ou então, será que eu nunca aprendo? Devo ter algum problema? E aí já vai para outro lado também. Ou então foi só uma falha cognitiva e ela fala, nossa, falha cognitiva acontece, deixa eu ver o que aconteceu para eu ter acontecido essa falha. Ah, foi isso, então o que eu tenho que fazer para evitar essa falha? E não é tão fácil assim não, porque a gente leva um tempo na psicoeducação e depois um tempo para pensar o comportamento esperado, sabe? Sim. E isso é muito. Isso acontece muito. Eu, por exemplo, até esse exemplo da chave é um exemplo meu, é um exemplo pessoal. Eu Nossa, mas é de muitas pessoas, ó. Nós temos algumas pessoas aqui, não sei se elas estão ouvindo a gente, mas mais alguém aqui já esqueceu a chave, gente, em Eu, algum go- lugar. eu gosto muito de, às vezes, eu tranco a porta e eu não tenho certeza se eu tranquei. E aí eu gosto de ficar lembrando, de ficar forçando a minha memória para tentar passar os passos que eu fiz até chegar, até descer do elevador, por exemplo. E isso tem me ajudado. Porque aí eu não fico voltando toda vez. Porque se eu voltar toda vez, eu perco um tempão e eu sempre tranquei a porta no final. Olha que interessante. Então, você criou uma estratégia para te ajudar nessa evocação. Sim. Algumas pessoas podem colocar, por exemplo, estratégias de checar e falar, ó, realmente eu tranquei, eu peguei a chave e coloquei no outro bolso. Então, assim, vai criando estratégias ou de associação ou de evocação para dar conta, né, e se sentir segura pensando na sua cognição. E cada um vai ter a sua estratégia, né? Isso aí não tem nenhuma regra, né? De como a gente vai lidar com essas falhas, ou às vezes
lidar aí com alguma questão de atenção, né? Claro, assim, todo mundo vai criando estratégias, mas onde a gente aprende? Quando eu não sei qual estratégia usar. Então, por isso que é importante a psicoeducação, porque às vezes a gente não sabe qual estratégia usar. Às vezes eu não sei. Aí onde eu busco essa informação? Porque às vezes o que deu certo para um foi uma experiência pessoal daquela pessoa. Pode ser que não generalize para outra. E a psicoeducação vai ser importante até para isso, para a gente ensinar quais são as estratégias e dentro daquele indivíduo qual é a que melhor se encaixa para ele. Por exemplo, nós estamos falando muito da memória, mas na verdade é da atenção. Quando, por exemplo, eu esqueço a minha chave, né? Pode ser uma falha da atenção. E tem um jeito de trabalhar a atenção que é o treino de gerenciamento de metas, assim, é um passo a passo para ajudar a gente a planejar algumas coisas. E isso, eu falei da atenção porque isso é muito usado em pacientes com TDAH e também para todo mundo que precisa gerenciar uma meta. É um modelo muito utilizado para planejamento. É algo já estudado, tem vários artigos que falam sobre isso. Então é algo que a gente pode ensinar. Pensando ali as metas. Tem outras metas que chamam Meta Smart, que a gente pode ensinar. Então a gente vai ter que ir procurando fontes confiáveis, né, com estudos ali, para a gente aprender sobre isso. E tem vários modelos, programas que podem ensinar isso também. Na primeira infância, tem um programa que chama aí dicas para pais, né, também para ficarem atentos com isso, para profissionais. Por exemplo, na primeira infância tem um programa que chama PIAFEX, que ele trabalha função executiva e regulação emocional. Tanto para pais aplicarem ali, o terapeuta aplicar, ou então a escola aplicar. É um programa de estimulação. Para pessoas mais velhas tem vários outros. Tem o Pense, tem o PEA, tem os programas da Manoli, então tem vários programas que já são validados para treinar essas habilidades. E é importante a gente pesquisar, assim, aonde está ocorrendo esses programas e treinar essas habilidades que foram validadas para isso. Ainda bem que a gente tem a teoria, né, para nos amparar aí, porque realmente não é fácil, né, pensar nessas estratégias sozinho e, assim, colocar em prática e ver resultado, né? Porque eu acho que é como você falou, a estimulação, ela não é algo que vai vir e vai mudar tudo de uma vez, né? A gente tem que ir também modificando, moldando ali para cada um o que vai ser melhor.